Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, no sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que levar a vida seja simplesmente conhecer as marchas e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou levando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, no sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, no sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló desta vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de
Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui a pedir de Roma de prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Essa foi a primeira casa que me acolheu em Rio Preto, né, doutor Ricardo? Bom, esse tema, nós vamos falar sobre um objetivo grande nosso, né? Agora eu não sei se eu fico aí embaixo ou aqui em cima. Aqui? Então tá. Bom, nós temos vários objetivos na nossa vida, né? Quando a gente nasce, a gente tem objetivos. Eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou ser alguma coisa na vida, né? Eu vou ser um médico, vou ser um engenheiro. Que aí eu tenho outros objetivos, né? Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou viajar, enfim, nossa vida, ela é cheia de objetivos. Mas o nosso grande objetivo, né? O nosso maior objetivo, eu poderia dizer, que é uma busca incessante, que ela vai além de uma vida, né? Então, para a gente relembrar um pouquinho, quando nós fomos criados, espíritos, né, por Deus, nosso Pai, nós fomos criados simples e ignorantes. O que é? Simples é porque nós não tínhamos nenhum tipo de complexidade. Ignorantes porque nós ignorávamos tudo, né? Então, ignorantes no bom sentido, né? Mas nós não éramos tão ignorantes assim, porque Deus nos deu as suas leis. Ele gravou, né, no nosso HD, na nossa consciência, ele foi lá e gravou as suas leis. Então a gente não podia falar que a gente era tão ignorante assim. Nós sabíamos já o que era certo e o que era errado. Enfim, aí ele deu para nós um presente que eu diria que é quase um presente de grego, né? Ele deu livre-arbítrio para a gente. Ele falou assim, agora você vai e toca a sua vida do jeito que você quiser. Só que você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Então, eu diria que o livre-arbítrio é uma das leis mais complicadas que nós temos que administrar na nossa vida. Porque tudo nós podemos, mas nem tudo nos faz bem, né? Paulo já disse, né? Tudo você pode, mas nem tudo vai ser bom para você, traduzindo. Então, quando a gente tem que sofrer esse processo de ação e reação que o livre-arbítrio nos traz,
ele nos coloca numa encruzilhada. Eu vou por aqui ou eu vou por ali? O que eu faço da minha vida? Eu vou ser do bem ou eu vou ser do mal? Então, eu vou ter que arcar com essas consequências. Quando Deus nos criou, então, naquele momento simples e ignorante, e nos deu livre-arbítrio, Ele deu uma jornada para a gente seguir, que não é feito numa vida só. Então, nós estamos aqui, já temos a consciência da reencarnação, o porquê da reencarnação, né? Que Deus misericordioso que é, nos dá N oportunidades para que nós possamos reparar os nossos erros. Então, a partir desse momento, a gente sai nessa vida, né, numa busca. Então, essa busca é o objetivo nosso maior, que não é o objetivo de uma vida, é o objetivo geral, da eternidade. Então, esse objetivo é o que a gente vai perseguir. Então, para a gente começar a falar sobre esse objetivo, nós vamos ter que diferenciar aqui o bem e o mal. Então, essa busca eu chamo de perfeição moral, né? Porque nós somos seres perfectíveis, ou seja, nós podemos atingir a perfeição, podemos e iremos atingir a perfeição. Isso, obviamente, vai depender do tempo de cada um, né? O delta T aí é o que vai ser importante para cada um de nós. Um segue um caminho reto, chega mais rápido. Os outros, né, vão fazendo um zigue-zague na vida, né? Vai demorando um pouquinho mais para chegar lá. Mas essa é a promessa divina. Deus nos prometeu a perfeição. Nós vamos atingir isso através do nosso livre-arbítrio, através do nosso trabalho com as nossas próprias pernas, né? Então, o nosso objetivo maior é esse, é atingir a perfeição moral. Um dia nós vamos ser espíritos puros. Tá ok? Então, em que consiste essa perfeição moral? A gente tem alguns parâmetros que nos foi deixado, né, pelo nosso querido Mestre Jesus. Então ele disse, amar os vossos inimigos. Quem consegue amar aquele que lhe opõe, melhora o seu estado emocional. Então, amar os vossos inimigos, na verdade, nós não vamos sair abraçando aquela pessoa que, né, nos fez um mal. A gente não está nesse estágio evolutivo ainda de conseguir isso. Mas nós temos que, pelo menos, não odiar o outro, talvez orar para o outro, para a sua melhoria, para que nós possamos um dia nos afinarmos, né? Porque se são nossos inimigos, é porque nós devemos ter alguma contenda, né, com aquele espírito, talvez numa outra encarnação. Nós temos que procurar entender isso, né? Uma inimizade, ela não é de graça. Nós, talvez, cavamos aquela inimizade. Então, como que nós vamos lidar com os nossos inimigos? É muito difícil a gente conseguir fazer isso na prática, né? Mas a gente tem que exercitar isso. Nós não vamos odiá-lo, pelo menos, vamos orar por ele. Então, já é um caminho da gente começar a atingir esse nosso grande objetivo, né? Aí, fazer o bem aos que vos odeiam, né? Está no mesmo nível de amar os inimigos, né? O ser humano é seu próprio inimigo. Por instinto, ele enxerga no outro o que desconhece ou nega em si mesmo. Isso é fato, né? A gente sempre enxerga o defeito do outro, e às vezes esse mesmo defeito que o outro tem, nós também temos. Mas em nós não enxergamos. Então é muito mais fácil a gente enxergar o defeito do outro, né? Orar pelos que vos perseguem e caluniam, que é o que a gente acabou de falar aqui. Não é fácil amar quem nos odeia ou pensa diferente da gente. Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade heterogênea, né? Nós não vivemos numa sociedade homogênea. Então, cada um tem um tipo de pensamento. Algumas pessoas não aceitam determinadas coisas. A discriminação é uma coisa que nos envolve ainda na sociedade muito grande, né? Nós temos discriminações de todos os tipos, de classes sociais. Um é bonito, outro é feio, né? Tem lá os jovens, tem o bullying na escola porque o outro é gordinho, ou porque o outro é magrinho demais. Enfim, nós discriminamos, né, o tempo todo. Essa tolerância, né, que nós deveríamos ter, nós ainda não conseguimos ter. Então isso, na verdade, é um exercício que a gente tem que fazer para a gente começar a poder
né, tolerar quem pensa diferente da gente. Porque nós vivemos numa sociedade realmente heterogênea. Todo mundo foi criado de um jeito diferente um do outro, né? Então a maneira de pensar, obviamente, é diferente. Aceitarmos as diferenças, então, é o primeiro passo, né? Ah, eu não gosto daquela pessoa porque, sei lá, ele é gay. E daí? É um problema dele, né? Às vezes, inclusive, Divaldo, né? Divaldo fala que a homossexualidade é um processo de evolução espiritual, né? Aquele espírito ele está passando por um processo necessário para ele por algum motivo. Então não é do nada. Ou alguém chegar e falar, como algumas religiões até falam, é uma doença. Não é uma doença, é um processo, né? Então, citei um exemplo porque acho que a homossexualidade é um dos fatos mais discriminados que existe no mundo, né? Então, aceitar as diferenças é muito difícil. Então, o primeiro passo para a gente ter uma moral mais ilibada é a gente começar por aí, aceitando as diferenças. Orgulho, né? Então, eu coloquei aqui como uma das peças, né, que a gente já ouviu falar muito disso, né? O orgulho é uma das chagas, né, da humanidade, o orgulho, o egoísmo e tal. Então, o orgulho é uma coisa assim tão penosa para nós, que todos nós somos orgulhosos. Isso é um fato, né? Mas a maioria de nós não admite que é. Você fala assim, você é orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso, né? Ninguém é, mas todos são, né? Então, quando a gente cavucar mesmo o que é orgulho, aí a gente pode se enxergar, talvez, em algumas situações onde a gente realmente enxerga o orgulho dentro de nós. Então, de todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Esse cancro é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todos os transtornos da vida social, as rivalidades das classes, dos povos, as intrigas, o ódio, a guerra. Todos os homens, desde o mais altamente colocado até o mais miserável, são construídos da mesma argila. Ou seja, nós viemos do mesmo lugar. Ninguém é diferente de ninguém. Nós simplesmente estamos em estágios evolutivos diferentes, né? Mas todos nós somos exatamente iguais, viemos da mesma argila. Aí está até a fotinha, o gatinho olhando no espelho, se enxergando um leão, né? Então, o notável filósofo e matemático Pascal, ele escreveu isso aqui, ó. Ele falou assim, ó, a vaidade é de tal forma inerente ao coração do homem que todo mundo quer ser admirado. Mesmo eu que assim escrevo e você que me lê. Todo mundo. Então aqui eu fiz uma listinha, né, de alguns exemplos, né, que a gente pode ver se a gente se enquadra, né, se a gente se encaixa em algum desses daqui, por exemplo. Então, o que é uma pessoa onde predomina o orgulho, né? Amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Então a pessoa tem aquele amor próprio, né, excessivo. Aí qualquer coisa que vai contra o pensamento dela, ela já fica irritada. Isso é orgulho. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas. Alguém chegou e fez uma crítica, mesmo que seja não uma crítica construtiva, mas a gente recebe crítica quase que diariamente, né? Algumas são construtivas, outras não. Mas aí a pessoa já reage, já tem uma reação explosiva. Isso também é orgulho. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Então, aquela pessoa que, né, é o centro do mundo. Tudo gira em torno dela. Não aceita a possibilidade de seus erros. Ou seja, não erra. Eu não erro. Menospreza as ideias do próximo. Alguém chega, dá uma ideia, nem escuta, porque sempre a sua vai ser a melhor, né? Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa. Então, nós, né, no meio espírita, a gente sempre acha que a gente não deve, né, ficar sendo elogiado demais, porque isso acaba, né, enchendo o nosso orgulho, né, que ainda nós carregamos.
Mas é uma maneira que a gente tem que exercitar como que a gente vai se despojar disso daí. Depois nós vamos falar disso. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior. Seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. Acha que todos os seus circundantes, familiares e amigos, né, devem girar em torno de si. Continua sendo aí o centro das atenções. Não admite se humilhar diante de ninguém. Então, é uma pessoa que nunca vai pedir, por exemplo, perdão, desculpa, eu errei, né? Usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. Então está tendo uma discussão lá, seja ela qual for, em qualquer nível, né? E acaba sempre debochando da outra pessoa, usa ironia, porque acha que a outra pessoa está falando besteira, a opinião dele que prevalece sempre, né? Essas são algumas características, né, de pessoas orgulhosas, né? E, obviamente, cada um pode fazer a sua autoanálise, né, e ver se enquadra em algum desses. Eu, por exemplo, me enquadro, obviamente, como todos nós, né? Então, a verdadeira simplicidade consiste no ato de nos despirmos da autoadmiração lisonjeira, no narcisismo e das falsas noções a respeito de nós mesmos, para tratarmos do que é verdadeiramente real. Ser humilde é reconhecer nossa pequenez diante do universo e ter a consciência plena de que tudo pertence a Deus. Por tudo isso nos ensinou Jesus: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar esse lance da humildade, que não é fácil, né? Mas entre orgulho e humildade, o humilde que é realmente humilde, ele não precisa dizer que é. Ele simplesmente é, né? Agora, nós, para podermos nos despir de determinadas situações onde ainda nos encontramos, né, dentro do que estava listado aqui atrás, alguns exemplos, né, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, nos enxergarmos. E é difícil a gente se enxergar, né? É mais fácil alguém chegar e apontar um defeito seu, e até você acreditar que aquilo que estão te apontando é real, leva um tempo. Às vezes leva vida, né? Ou vidas. Então, assim, como a gente tem essa trajetória, desde o momento que a gente foi criado, lá simples e ignorante, a gente veio trilhando um caminho. E esses caminhos, várias encarnações que nós passamos, a gente vem trazendo com a gente muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Então nós trazemos conosco os nossos defeitos e as nossas virtudes. O que a gente tem que fazer? Aí é aquela tal da reforma íntima, né, que todo mundo já cansou de ouvir falar também. Mas antes de você fazer a reforma íntima, você precisa primeiro se enxergar. E como é que a gente vai se enxergar? O Espiritismo nos revela que ao longo de suas inúmeras encarnações, o Espírito escolhe as situações que enveredam mais para o orgulho do que para a humildade, pela simples razão da facilidade de se entrar pela porta larga que conduz à perdição, isto é, pelos prazeres materiais. Então Jesus falou para a gente, né? Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição, né? Porta larga é fácil, todo mundo passa, mas a estreita é difícil. O que ele quis dizer com isso para nós, né? Que é penosa, que é difícil, que é dolorida, não é fácil. Então, passarmos pelas atribulações do mundo que nós passamos, passar pelas expiações que temos que passar em função de um passado pregresso, que nós mesmos criamos, né? Passarmos pelas provas. Aprendeu? Deixa eu ver se você aprendeu mesmo a lição. Aí toma a prova. Aí a gente vai lá e repete. E repete, e repete, e repete. Até a hora que a gente conseguir passar de um estágio, né, que eu costumo dizer, que é o estágio do estar para o ser. Hoje nós estamos, né? Todos nós estamos alguma coisa. Eu estou Adolfo, né? Dr. Ricardo está Dr. Ricardo, mas nós não somos isso ainda. Nós estamos. A partir do momento que a gente passar do estar para o ser, aí pronto, você é.
né? Então alguém chega para você e fala assim, você é calmo? Ah, eu sou calmo. Não, você não é calmo. Você está. Porque o dia que você falar eu sou, você nunca mais perde a paciência. Nunca. Jamais. A única pessoa aqui que pôde falar eu sou e falou 7 vezes, está lá na Bíblia, no Evangelho, né, foi Jesus. Eu sou, eu sou, eu sou. Falou 7 vezes eu sou. Ele é. Né? Nós não somos ainda. Então, para a gente um dia falar eu sou, nós vamos ter que passar por essa porta estreita, vencer todas essas dificuldades para a gente poder realmente chegar no estágio de ser alguma coisa. A existência terrena é um dom precioso e, como tal, deve ser vivida. Não se deve destruir o seu encanto natural, nem reduzi-la a atos forçados. Nem transformá-la num fardo que se arrasta penosamente. Isso não é virtude, é delito. O reino dos céus é daqueles que se tornam como crianças, diz o mestre. A verdadeira virtude é aquela que a si mesma se ignora. Os humildes jamais se julgam privilegiados. Ou seja, os humildes não se julgam humildes, porque eles são realmente humildes. Então esse ser, o dia que eu falar eu sou humilde, eu nunca mais vou ter presunção de absolutamente nada que vai me encher o ego. Aí eu sou humilde. Eu posso estar humilde em alguns momentos, mas estar presunçoso e orgulhoso em outros. Né? Então eu ainda não sou. Eu estou. Então aí entra aquela parte que eu estava dizendo da gente fazer a reforma íntima, é o conhecimento de si mesmo. Né? Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar. E aí um sábio disse, conhece-te a ti mesmo. Então quando a gente fala assim, pô, mas que negócio é esse? Conhecer a mim mesmo. Eu me conheço, pô, eu sou eu. Me conheço desde que eu nasci, né? Mas a gente não se conhece. E é impressionante como a gente não se conhece mesmo. Quando eu falo conhece-te a ti mesmo, não é você conhecer eu conhecer o Adolfo de uma vida. É eu conhecer do que eu sou capaz, do que eu já fui capaz, do que eu já fiz. E eu trago isso comigo, né? Esse passado pregresso, essas outras encarnações, né, aquele homem velho que a gente costuma falar, ele está dentro da gente. E às vezes ele sai para fora, né? Sai para fora é ótimo, né? Mas às vezes ele sai. E às vezes a gente se pega falando assim, nossa, eu sou capaz de fazer isso? E a gente fica surpreso com nós mesmos, com as atitudes que a gente pode tomar, que a gente nem imaginava que poderia. Então a gente não se conhece. Então, conhecer, vamos ver como é que a gente vai se conhecer. Kardec perguntou como conhecer-se a Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que está lá no Livro dos Espíritos, várias passagens pertencem a ele, né? Ele diz o seguinte, interrogue sua consciência diariamente quanto às suas atitudes. Ele, quando encarnado, ele fazia isso. Então, toda noite, antes de dormir, ele colocava a cabecinha no travesseiro, ele fazia um balanço do seu dia. O que eu fiz hoje? Será que eu poderia ter feito de alguma forma diferente? Será que eu poderia ter feito melhor? Então, ou seja, ele fazia um balanço do seu dia. Como é que ele agiu? Se ele agiu incorretamente com alguém, se ele fez mal a alguém, se ele deixou de fazer o bem. Então, ele se interrogava diariamente. Se a gente fizer isso, nós vamos começar a perceber alguns defeitos nossos. Mas com a alma desnuda, né? Sem presunção de absolutamente nada. A gente realmente se questionar em relação ao que nós fizemos naquele dia. Observando o que em você precisa de reforma. Então, de repente, tem coisas que são latentes na gente, né? Eu sou uma pessoa meio nervosa. Qualquer coisa eu explodo, né? Então, eu preciso de alguma ajuda. Eu preciso focar nesse meu problema, vamos chamar assim, né? Mas eu preciso focar nisso e trabalhar isso. Como que eu vou trabalhar? Existem várias maneiras de você trabalhar um problema. Mas primeiro é você ter consciência de que ele existe. Porque o pior doente é aquele que não enxerga a sua doença. Não é? Então a gente já, eu sei que eu tenho esse problema, já é um grande passo. Agora, como eu vou tratar ele? Nós vamos trabalhar isso daí.
Pense sobre o bem e o mal que praticou durante o dia e peça a seu amigo espiritual esclarecimentos de como proceder melhor. Aqui está uma deixa, né? Que a gente sabe que, a partir do momento que a gente foi colocado no mundo, né, como espíritos, e Deus nos deu aquele livre-arbítrio e tal, a gente não está sozinho. Porque se a gente estivesse sozinho, a gente estava mais perdido. E às vezes a gente se acha perdido, né? Mas nós não estamos sós. Nós temos um espírito amigo que é assim, impressionante o trabalho que a gente dá para esse amigo. Que ele está ali com a gente desde que a gente nasceu, ele foi incumbido de cuidar da gente, né? E muitas das vezes, alguns de nós esquecem desse amigo, né? Não dá ouvidos a ele. A gente sempre dá ouvido para a porta larga, nunca para a porta estreita, né? Então, sabe aquela historinha? Nos desenhos passava, né, o diabinho de um lado, o anjinho do outro, né? É o teu obsessor aqui. Não, vai lá, toma mais um copinho dessa cerveja, tá gostosa, tá? E o teu amiguinho, não, você já bebeu demais, para com isso, né? Tudo pode, né? Mas tem limite, né? É o caminho do meio, né? Nunca os extremos. Mas então, esse amigo nosso, espiritual, ele está conosco o tempo todo. A gente tem que dar força para ele, né? A gente pode pedir, né, ajuda para ele, para nos orientar nos momentos que a gente mais precisa de orientação. O que eu devo fazer? Ele está ali buzinando na nossa orelha. A gente tem que ter ouvidos de ouvir, né, para a gente poder captar essa mensagem desse nosso amigo. Então, aqui uma outra dica, né, que eles dão é a gente pedir ao nosso amigo espiritual esclarecimento. O que eu devo fazer aqui? Me ajuda. Aí vem aquela luzinha e você fala, nossa, eu tive uma ideia brilhante. A ideia não foi sua não, você ouviu, né? Mas enfim. Pergunte-se com que objetivo procedeu daquela forma. Então você tomou uma ação durante o dia, seja ela onde for. Na escola, no trabalho, em casa. E aí você se pergunta depois, qual o objetivo que eu procedi dessa maneira? Interrogue-se a si mesmo. Muitas vezes falimos sem que suspeitemos devido não consultarmos a nossa consciência. Passou, passou. Já foi, é passado, não quero mais nem saber. Se eu consultar a minha consciência, será que eu deveria ter agido de uma outra forma? Seria melhor por algum outro motivo? Seria melhor para todos? Né? É aquela relação ganha-ganha, né? Nós não podemos ter aquela lei de Gerson, né? Eu levo vantagem em tudo e os outros vão ficando para trás. Então, o bem e o mal. Conceito. Bem, Platão identificou o mal como face escura do ser. Jung como uma sombra. E a Joana de Ângeles nos trouxe assim uma pérola, né, que eu acho que é o que mais se aproxima. Aí permanecem os impulsos indomados que respondem pelo retardamento da autoiluminação. A nossa busca dessa perfeição moral é nos iluminarmos, autoiluminação, né? Mas essa sombra que Jung fala, né, ou esse mal, é exatamente o que nos atrasa para nos iluminarmos. Então o mal é isso. Tudo que nos retarda o caminho é o mal. Como distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus. É a utilização das virtudes inscritas na natureza do ser. Então, aquelas leis que a gente recebeu na nossa consciência, está lá. Então a gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Se eu estou fazendo tudo aquilo que está ali, eu estou no bem. Se eu estou me afastando daquilo, eu estou no mal, né? Então tudo que se afasta das leis de Deus é o mal. O mal é tudo que dela se afasta, é a ausência do conhecimento das leis de Deus, obstáculos ou contradição à perfeição que o homem é capaz de conceber. Então, é infringi-la. O homem pode distinguir o bem do mal usando a inteligência. Essa é a mais prática, né, e objetiva resposta de Kardec, né? É só a gente usar a inteligência que a gente vai saber se é bem ou mal, né? Então, ninguém agora mais pode alegar ignorância. Nós sabemos o que é bem e o que é mal. Deus criou o mal
né? Sendo Deus o princípio de todas as coisas e que Ele é todo sabedoria, bondade e justiça, portanto, o mal que observamos não pode ter nele sua origem, mas nos próprios homens. Então é óbvio que Deus não criou o mal, né? Pelo que Ele é, pelos atributos que Deus tem, né? Sendo Ele justiça, né, infinita, sendo bondade infinita, misericordioso e etc., Ele não pode criar o mal. Simplesmente o homem criou o mal porque se desviou das suas leis. Se afastou das leis, ele escolheu um caminho que não é o do bem. A causa do mal. Enquanto o livre-arbítrio não existia, o homem não cometia o mal, pois não tinha responsabilidades pelas suas ações. Por isso que eu falei no início que o livre-arbítrio é um fardo pesado, né? Porque se a gente fosse marionete, era bom, né? A gente faz, não tem uma responsabilidade nenhuma. A partir do momento que fala assim, ó, você quer fazer do seu jeito? Mas carrega o fardo, que é a responsabilidade. Então, quando nós éramos ainda princípio inteligente, não éramos espíritos, né? Nós não tínhamos livre-arbítrio. Então, nós não tínhamos responsabilidade dos nossos atos. A partir do momento que a gente foi criado espírito, aí toma aqui o livre-arbítrio, toma aqui a responsabilidade. Com a formação na fase humana da consciência, adquirimos a possibilidade de escolhas e com isso errar e consequentemente praticar o mal. Como a gente está praticando o livre-arbítrio, a gente pode escolher. Então a gente pode errar e a gente pode escolher o mal. Há espíritos, né, que se confundem em outras religiões quando se fala do mal, o mal personificado. Nós sabemos que não existe o mal personificado, né? Existe o mal, mas o mal praticado por espíritos ou ainda ignorantes ou que se comprazem mesmo com o mal. Porque tem aqueles espíritos que se comprazem com o mal, eles gostam do mal, né? Mas que também não vão ficar lá eternamente, né? Porque a sabedoria divina, obviamente, ela é infinita. E nesse sentido, uma hora vai vir uma encarnação compulsória que vai colocar aquela pessoa num trajeto diferente daquela que ele está hoje. Então a gente sabe que todos nós, espíritos, vamos chegar um dia na pureza. Todos, sem exceção. Até aquele que a gente acha mais ruim do mundo, vai um dia ser espírito puro também. Como distinguir o bem do mal? Tendo como referência o próprio ser humano, Jesus vos disse, vede o que gostarias que vos fizessem ou não vos fizessem, tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então, como é que a gente vai ter a referência do bem e do mal? Aquilo que eu quero que me faça é o bem. Aquilo que eu não quero que faça para mim, eu também não vou fazer para os outros, porque é o mal. Então, é uma distinção muito simples da gente entender, não é? Objetivo divino. O bem e o mal é necessário na experiência evolutiva. Então aí entra aquela matemática divina, né? Bom, então Deus não criou o mal, mas o bem e o mal é necessário na evolução. Por quê? Nós temos que conhecer o outro lado. Se a gente não tiver parâmetro, fica muito difícil. Se você tem um lado só, você não consegue enxergar o que seria se você caísse pelo outro lado. E aí você pode entrar numa ciranda que pode ser muito perigosa e não vai conseguir sair depois, porque te falta parâmetro. Quando a gente fala falta parâmetro, é a mesma coisa você pegar um exemplo, uma pessoa cega de nascença, né? Uma pessoa cega de nascença, ela vem aqui, ela pega uma maçã, né? Aí ela pega a maçã, ela fala, isso é uma maçã. Aí você vai lá, ela vai, faz uma cirurgia e volta a enxergar. Volta não, começa a enxergar, né? Você coloca a maçã lá na mesa. Você pergunta para ela, o que é aquilo ali? Ela não sabe que é uma maçã. Porque ela não tem parâmetro. Agora, se ela vier aqui e pegar na maçã, ela sabe que isso é uma maçã. Mas ela nunca viu uma maçã. Ela só tocou. Então, para a gente entender esse objetivo, a gente tem que conhecer o outro lado para a gente ter parâmetro. Para o ser conhecer o bem e o mal, tivemos de prová-los. Com a consciência e valor moral, o ser começa a fundamentar o seu progresso. Aí a gente começa a escolher. Nós vamos ver o que a gente quer. Opa, esse caminho aqui não está me levando para um lugar muito bom, não. Então,
eu vou começar a trocar. Eu quero vir para esse aqui. Mas se eu não conhecer esse, como é que eu vou saber se esse aqui é bom? Responsabilidade. Com a consciência, o homem está mais comprometido quando estende o seu instinto pouco lapidado, prejudicando direta ou indiretamente o outro. O ser é responsável em induzir ou conduzir o outro a praticar ou viver o mal. Então, não é só nós que vamos viver o mal, né? Se a gente induzir alguém ao mal, nós somos tão responsáveis quanto a prática desse próprio mal, não é? Todo desequilíbrio, mal, que o homem causa ao outro, necessitará de reequilibrá-lo bem. Isso, na verdade, é o que compõe as nossas reencarnações, né? A gente vem numa vida, fizemos mal a algumas pessoas, né? Não cabe nem exemplos, mas enfim, fizemos um mal. Aí, nós temos um processo. Qual é esse processo? Primeiro, nós precisamos reconhecer que erramos, né? Fiz mal, reconheci que fiz errado. Aí nós temos que nos arrependermos desse mal. Nos arrependemos. Aí agora nós vamos expiar o mal. E aí depois nós vamos reparar. Então esse é o processo reencarnatório, né? A gente se arrepende, expia e repara. Então pronto. Então aí tem muita mãe com filho, pai, marido com esposa, né? Jesus já falou, né? Seus parentes serão seus inimigos, né? Tem muita gente que não entende isso, né? Eles foram nossos inimigos e agora que a gente está junto aqui para o quê? Para aprender a se amar, né? Estamos reequilibrando, através do bem, o mal que eventualmente fizemos em outra vida. Cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Isso é interessante, né? O que quer dizer isso? Eu conheço muita gente que fala assim, eu não faço mal para ninguém, então beleza, né? Tô bem, não faço mal para ninguém. Mas faz bem? Não. Então está valendo? Também não. Aqui também eu costumo dar um exemplo que é interessante, que é o seguinte, você vem caminhando na rua, aí você vê uma casca de banana. Aí você pega e passa de lado pela casca de banana. Aí vem um sujeito atrás, não enxerga a casca de banana, leva um escorregão, cai e quebra a perna. Então, o bem que você deixou de fazer causou um mal. Você é responsável pelo bem que deixou de fazer. Deu para entender? Então não adianta ninguém chegar e falar assim, eu não faço mal para ninguém, mas faz bem? Então não adianta nada. Tem que fazer o bem. Tem que praticar o bem. Processo entre o mal e o bem. Evitar o mal é ainda um step no processo do bem. Então, não quer dizer que se a gente evita o mal, a gente já está no bem. Mas é um passo. Nós já estamos um passo do bem. Porém, isso ainda não coloca o homem na situação de desejar praticar o bem, né? Ainda está no processo. Muitos se veem estacionados na zona de conforto de que não praticam mal, que é isso que eu acabei de dizer. Eu não faço mal, tá bom. Eu faço a minha parte, não prejudico ninguém, não desrespeito ninguém, o mundo é assim porque o outro não faz a sua parte. Isso é interessante, né? A pessoa entrou literalmente numa zona de conforto, né? Ele quer que o resto do mundo corrija o mundo. A parte dele é assim, eu não faço mal para ninguém, já estou fazendo minha parte. Quando não praticamos o mal, ainda não potencializamos o bem dentro de nós. Então, quer dizer, nós não estamos praticando o mal, mas a gente não potencializou tudo que a gente tem dentro da gente que a gente pode fazer de bem. Ajudar o próximo, não é? A prática, o exercício, a exposição no bem é o caminho para a sua interiorização. Então, tudo que a gente aprende dentro da nossa doutrina é que nós temos que nos exercitarmos. É ação, né? O espiritismo é o cristianismo redivivo, é o espiritismo, é o cristianismo em ação, né? A ação quer dizer o quê? Faça alguma coisa, não fica parado, né? É isso que a gente tem que fazer. E a gente praticando esse bem, né, é o caminho para a gente interiorizar esse bem. Visão psicológica. Para aprendermos a nos amar,
temos que integrar o bem e o mal que existe dentro de nós. O bem e o mal são polaridades necessárias. Através do mal se chega ao bem. A sua existência é real. Negar a sua utilidade constitui perigosa forma de escamoteá-lo, que é aquilo que eu já falei anteriormente. Se a gente ignora o mal, a existência do mal, a gente corre um risco enorme. Eu tinha um amigo que era palestrante espírita, um professor, e ele dizia o seguinte: o mal existe e é organizado. Essas palavras nunca saíram da minha cabeça. Porque a gente só vê o que os nossos olhos, órgãos, enxergam. A não ser que tenha algum médium, né, vidente aqui que vai enxergar um pouquinho além do que eu enxergo com esses olhos, órgãos, né? Não o olho do espírito. A gente enxerga o que está aqui. O mal para você, ou para nós, é sair ali, o cara vir te assaltar, né? Você tomar um tiro. Esse é o mal que você vê. Mas e o mal que a gente não vê? Que é o mal espiritual. São espíritos que se comprazem com o mal. Se a gente ignorar a existência deles, a gente corre um risco de quê? De cair na teia deles. O mal existe e é organizado. Organizado mesmo, né? Então, aí entra algumas dicas, né, que a gente tem que fazer para a gente se proteger, né? Nós somos o quê? Antena. Nós somos uma antena, porque tudo é magnetismo, né? O universo funciona em função de um magnetismo perfeito. Então, por sermos esse imã, e nós que estamos aqui na Casa Espírita, né, nós somos um chamarisco ainda maior. Ou para aquele espírito que ainda tem uma necessidade de ajuda, ele vai procurar aquele que pode ajudá-lo mais rapidamente, ou aquele que quer atrapalhar a gente. Ah, eu vou hoje lá no centro ouvir a palestra, aí pneu fura, chega alguém em casa, uma visita, eu vou fazer o evangelho no lar, chega visita, né? Aí acontece alguma coisa, alguém liga, vamos sair para jantar, sempre alguma coisa para atrapalhar. Esse é o mal atuando. Então a gente não pode negligenciá-lo, achar que ele não existe. Isso é coincidência, ligou agora só porque é coincidência. Não é, né? Existe alguma coisa por trás. A gente negar que existam obsessores na nossa vida, que nós angariamos ao longo das nossas vidas, ou que nós conquistamos ali agora na rua, ou em algum lugar que a gente foi, seria um perigo enorme a gente pensar que isso não é verdade, né? Então nós temos que conhecer o mal para, através do bem, a gente poder não escamoteá-lo, né? A gente saber que ele existe e tratar com ele. Eu vou dormir, eu faço sempre uma oração pedindo para o meu amigo espiritual me levar para os bons lugares, para a escola, para o aprendizado, para trabalhar. Falar agora, se aqueles outros lá quiserem me levar, você me arrasta. Não deixa eu ir com eles, não, né? Me arrasta, me leva com você, mas não deixa eu ir com eles. Por quê? Porque o mal trabalha nessa hora também. A gente está em desdobramento, né? Na hora do sono, nosso espírito se desdobra e a gente vai para onde a gente for levado, ou para onde a gente quiser, a nossa cabeça, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando só aceito minha parte boa e nego o meu lado mal, reprimo, dando mais força à medida que não lido com ele na minha consciência. Eu tenho um lado mal. E esse lado mal, eu tenho que primeiro entender e aceitar que ele existe. E aí, eu vou ver como é que eu vou lidar com ele. Quando esses sentimentos reprimidos vêm à tona, ou seja, eu estou reprimindo o mal em mim, ou seja, eu falo que ele não existe. Não, isso aí é coisa da cabeça dos outros, né? Quando esse sentimento vem à tona, vem como um tsunami e fica fora do meu controle, pois você não os conhece ou lida com eles. Você não conhece o mal. Aí ele vem para fora de uma vez, você não sabe como lidar. É aquela hora que você, eventualmente numa situação qualquer, você explode. É aquela que você explode e toma uma ação que você fala, meu Deus, como é que eu fui capaz de tomar essa ação? Era um mal que você tinha dentro de você que você nem conhecia. Como transformar as tempestades do mal em atitudes do bem? Então, transformar tempestades do mal em atitudes do bem.
vigilância dos pensamentos. Então, a primeira coisa, Jesus falou para a gente muito claramente 2 palavrinhas: vigiai e orai. Ponto. Vigilância de pensamentos. Quem consegue vigiar os pensamentos? Você fala assim, ó, estou pensando, você vai ver, você já está pensando, falando mal de alguém, com você mesmo, né? Então, esses pensamentos, e a gente sabe que pensamento é o quê? Matéria, né? A gente sabe que existem 3 coisas no universo: espírito, Deus e matéria, só. Então, se não é espírito e não é Deus, o resto tudo é matéria. Então, o nosso pensamento é matéria. Por isso que fala, ó, pensa que você vai conseguir, né? Aquela força do pensamento. Pensamento é matéria. Só que quando a gente pensa mal, a gente cria uma energia deletéria, né? Que nos faz mal. É que nem a gente andar com aquela sombrinha preta, assim, aquela nuvenzinha preta em cima da gente. Isso é uma energia deletéria causada pelos nossos maus pensamentos. Por isso que a gente faz o evangelho no lar, né? Dentro de casa a gente briga com o marido, com a esposa, com o cachorro, com o gato, com o filho, fala mal do vizinho. Você está falando, está pensando, você está plasmando, né? Aí se a gente pudesse enxergar a parede de casa assim, estava tudo preto, cheio de miasma, né? Aí a gente vai lá, faz o evangelho no lar, aqueles espíritos vêm com a vassourinha e pazinha, e varre, limpa tudo e tira aquilo lá, fica bonito. Aí a gente vai a semana e suja tudo de novo, né? Então vigiai os pensamentos. É a hora que a gente se vê, né? Pegar, que a gente está pensando alguma coisa mal, a gente para, fala, opa, obrigado pela informação, mas agora eu vou focar aqui. Aí você muda o teu pensamento. Por quê? Porque a gente também é influenciado negativamente em pensar mal, né? E isso é matéria, tá? Isso é uma coisa muito séria. Oração sincera. Quando a gente ora, né? Nós estamos o quê? Nos conectando com o alto. A oração, a prece, ela serve para nos conectar com o alto. Desde que ela seja feita com fervor, né, com sinceridade, essa oração pode ser feita para você, pode ser feita uma oração intercessória, né, para interceder por alguém que esteja com problema de saúde ou precisando de alguma coisa, que mãe que não ora para um filho e etc. Né? Então, a oração sincera faz com que a gente transforme o mal em bem. Prática do bem e da caridade. Prática. Não é só desejar, é praticar, né? É a gente vivenciar o bem e principalmente a caridade. Não a fofoca e a maledicência. Isso aqui ninguém faz. Ninguém faz fofoca, ninguém fala mal de ninguém, né? Então, esse aqui não tem problema, pode passar para frente, né? Não aos vícios e às drogas. Aí vício, tudo aquilo que fala assim, sempre tem um caminho, o caminho do meio, né? Tudo a gente pode, mas nem tudo é lícito, né? Então, todos os extremos são ruins. Tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos também é ruim. Vamos procurar sempre o caminho do meio. Não ao ódio e à raiva. Esse sentimento, né? O ódio, raiva, também é matéria. E ele sai da onde? Ele sai de mim. Então ele faz mal para quem primeiro? Para mim. Então isso está fazendo um mal interior, né? No meu interior, está gerando uma energia deletéria dentro de mim, pelo sentimento que eu estou plasmando. Autovigilância e exame de conduta, que é aquilo que a gente falou, né, que Santo Agostinho faz. A gente fazer um exame do nosso dia a dia e a gente tentar encontrar alguma coisa que a gente tenha feito errado e a gente tentar mudar aquilo para não fazer mais, né? Correção imediata de qualquer erro cometido. Jesus também falou para a gente, né, para a gente se ajustar com o nosso irmão enquanto está no caminho, né? Tem gente que fala assim, esse aí eu já não consigo mais, vou jogar para outra vida, né? Não tem esse lance da gente jogar para outra vida? Só que essa outra vida pode demorar umas 1000, né? A gente não sabe nessa matemática das reencarnações, porque a gente tem uma lista, né, de pessoas, né, de espíritos que a gente tem que vir junto, que nem sempre vai coincidir de ser na próxima, né?
Ah, porque aqui, não, nessa ele não pode porque ele está ocupado com outra, então não vai dar para vir com você. Vai ter que ser daqui umas 1250 encarnações, beleza? Pô, nós vamos esperar tudo isso para a gente reparar um erro que a gente pode reparar agora, né? Você viu que errou? Melhor coisa que tem a fazer, não carrega para outra. Vai lá e tenta se ajustar com o seu irmão nessa vida. Pede perdão. Ah, ele não te perdoa. Não tem problema. Não precisa sair dele. Se você pediu perdão de coração, já está valendo, né? E volta lá para trás e vamos ali, ó, fazer a caridade. Porque Pedro também deixou um recadinho para a gente que é assim, ó, um bem cobre uma multidão de pecados. Olha que maravilha. Se um bem cobre uma multidão de pecados, a gente tem uma multidão de pecados, né? Aí um bem cobre tudo isso daí, tá fácil, hein? Matar esse bando de pecado que a gente tem para trás, é a gente ficar no bem, fazer caridade. Luta contra as injustiças. Obviamente não é catar uma bandeira e sair, né, o justiceiro e tal, mas é aquele lance das diferenças, né? A gente não se furtar de enxergar que existem injustiças. Mas a gente não vai levantar nenhuma bandeira de justiceiro, não é nesse sentido não. Mas é a gente não cometer injustiça. Se a gente lutar com as injustiças dentro de nós mesmos, já é um grande passo que nós vamos dar. Nós não sermos injustos. Pensamento constante no bem. Então é aquele lance. Estou pensando mal, foca para outra coisa. Vamos pensar constantemente no bem para plasmar o bem. Essa parte das injustiças tem está dando uma aula para o pessoal do Livro dos Espíritos e a gente está nas leis, né? E aí vem a lei de destruição que fala da pena de morte. Aí só para fazer um parênteses, né? Quando a gente fala da pena de morte, fala assim, um dia a pena de morte vai ser abolida, tal, a gente não vai mais, a gente vai conseguir superar isso, que é um mal para a humanidade, né? Mas a gente tem a pena de morte, mesmo que a gente não tenha aqui no Brasil, mas nós condenamos muitas pessoas à morte. Nós. Quando a gente assiste uma TV e vê lá o cara matou a filha. Olha, a maioria, não preciso nem perguntar, mas a maioria já condena o cara. Esse cara tem que morrer. Tem que colocar ele na cadeia com um monte de bandido que vai fazer não sei o que com ele. A gente condena, a gente aplica a pena de morte. É ou não é? Isso é muito complicado, porque é o sentimento que a gente tem de lei de talião, né? Quem aplica a lei de talião é Deus, né? Não somos nós. Mas a gente vai lá, a gente pode até julgar, porque nós ainda não temos capacidade evolutiva para não julgar. Mas o que nós não podemos é condenar. E a gente vai lá e condena o cara. O cara fez uma barbaridade, você vai lá e condena. Se fizer com o seu, então, nós não temos... nenhum de nós ainda, eu acho, tem capacidade de engolir alguma coisa que seja feita no nosso meio, um mal. Você vai querer, a primeira coisa que você vai é revoltar. É muito difícil a gente, ainda nessa condição evolutiva, a gente perdoar o outro. Perdoar que o outro fez um mal para não sei quem, não, você vai perdoar, não fez com você, faz com você. Será que a gente está nessa questão para ficar no ar aí? Para cada um pensar que a gente aplica a pena de morte diariamente. Evolução a cada dia, né? É a gente dia a dia ir percebendo esses defeitos que nós carregamos, que são defeitos trazidos de outras encarnações, não nasceu agora com a gente, né? A gente começar a perceber e exercitar a mudança, fazendo aquela nossa análise diária, para a gente poder o quê? Evoluir a cada dia. Então, uma encarnação, a gente sabe que a gente tem a lei de progresso. A lei de progresso é uma ótima lei, faz com que a gente nunca volte para trás, né? Mas a gente não necessariamente vai andar para frente, nós podemos andar de lado. Então, para a gente não perder a encarnação, a gente tem que tentar pelo menos dar um passinho. Se a cada uma a gente der um passinho, e eu costumo dizer o seguinte, a gente sai daqui simples e ignorante, para chegar aqui na pureza, né? Esse caminho até um determinado ponto aqui, ele é muito mais lento do que esse outro aqui. Concorda comigo? Aqui eu não tenho consciência de nada. Para eu chegar aqui, onde eu estou hoje,
é muito mais difícil. Eu tive que começar a aprender tudo. Aqui eu já sei alguma coisa. Então, daqui para o final, pode ser muito mais rápido. Depende de cada um de nós, né? Então, último recadinho, vamos praticar o bem. Uma ótima semana, mês a todos. Então, vou convidar todos aqui a nós fazermos a nossa prece de encerramento. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Querido Mestre, agradecidos que estamos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Seu nome, para podermos estudar um pouquinho mais essa doutrina que tanto nos ensina. Que possamos praticá-la em nosso dia a dia, mesmo ainda com todas as dificuldades que temos em função de estarmos nesse corpo físico denso, mas que possamos praticá-la para podermos evoluir a cada dia, Senhor. Que possamos sair daqui, não simplesmente com a teoria, mas que a prática se torne uma sistemática em nossa vida. Agradecemos, Senhor, a esta casa que nos recolhe, nos acolhe com todo amor e carinho, a espiritualidade amiga aqui presente, aos irmãos desencarnados que aqui também compareceram para ouvir, para escutar, para aprender um pouquinho mais, com o mesmo objetivo que nós encarnados podemos evoluir. Sendo assim, querido Mestre, pedimos que fique conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus.